Vamos lá então, pessoal, estamos aqui dando sequência ao nosso grande bloco de requisitos, né? Já começamos ali falando sobre os aspectos técnicos, formais, sobre guias, questões internacionais, sobre a construção de patentes. E agora a gente vai para um bloco aqui, bem bacana, que é o bloco que a gente vai trabalhar com a construção da própria invenção, né? É uma coisa interessante, né? Muitas vezes a gente já inventou alguma coisa, mas a gente pode construir e reconstruir aquilo com foco numa patente que realmente vale a pena ser tramitada. Esse é o objetivo dessa nossa conversa de agora, tá bom? Vamos lá. Lembra que eu comentei com vocês, né, lá no comecinho do nosso curso, falando, olha, teve uma coisa muito bacana que aconteceu nesse tempo, que eu tive a oportunidade de conhecer um colega chamado José Finocchio, que foi o criador, né, ele é o criador do Project Model Canvas, e com o Project Model Canvas, você viu como a gente conseguiu organizar as nossas ideias até agora? Então, deixa eu contar para vocês uma outra coisa que aconteceu comigo no ano passado. Eu conheci um colega que criou uma outra metodologia, também muito interessante, chamada PCUV. Problema, construção, uso, valor. Se eu contar o nome dele para vocês, vocês não vão acreditar. José Finocchio. Mas não, José Finocchio é o que criou o Project Model Canvas. Então, ele não só criou o Project Model Canvas, como ele criou também o PCUV. E como vocês vão ver, é genial esse negócio. Vamos lá. Deixa eu já entrar aqui no próximo slide, né? A gente está com a tela preta aí, não fica tranquilo. Aqui é a história do PCUV, né? Problema, construção, uso, valor. É que normalmente quando a gente vai construir qualquer projeto, qualquer iniciativa que a gente queira que tenha, né, impacto lá na frente, a gente vai seguir sempre essa jornada, né? Tudo começa com um problema. A partir do problema, a gente, na linha do tempo, né, vai construir uma solução e essa solução, depois de usada, ela pode agregar valor. Aliás, o nosso grande objetivo é que a gente resolva um problema agregando valor, não é isso? Então, esse é o espírito do PCUV. Só que o que é bacana da metodologia que o nosso colega Finocchio fez, criou, na verdade, que é não só a questão de PCUV, mas como a gente faz essa jornada. E essa jornada, no planejamento, ela segue uma lógica quase que invertida em relação àquilo que a gente tem na linha do tempo. Na linha do tempo é problema, construção, tem a solução, que é usada e agrega valor. Quando a gente fala de criação de um projeto que a gente quer gerar valor, né, tudo começa ali com realmente, né, com o nosso produto. A gente vai para a solução, que agrega valor, verifica como a gente pode fazer para que ela seja útil, né, usada para inclusive agregar ainda mais valor, e só então que a gente parte para a construção. É uma coisa curiosa que nós estamos acostumados a termos um problema e queremos ir direto para a construção. E a gente acaba muitas vezes se perdendo na construção sem lembrar para onde a gente está indo, né? Tem até um vídeo do Finocchio na internet, que, né, ele fala do PCUV, que é assim, olha, se a gente pegar lá do lado direito da nossa tela, do nosso diagrama, ali a gente tem aquela pergunta da essência, né, o porquê, qual é o motivo que a gente quer. Depois, né, caminhando na diagonal um pouquinho lá, na parte central aqui do nosso PCUV, a gente tem o que nós vamos fazer. E o lado da construção é como a gente vai fazer. Então, como, o que e por quê, sendo que o essencial é o porquê. Não é verdade? Então, uma coisa que, para mim, pelo menos, né, quando eu vi isso tudo, né, ficou brilhante, é o seguinte, né, eu cansei já de participar de projetos que a gente tinha um problema, a gente se perdeu na construção, chegou até a construir, chegou até uma solução, mas depois, lá na frente, vai ver que aquilo lá não dava nem para usar direito, né, ou então não tinha grandes utilidades, ou então até dava para usar, mas não estava agregando o valor que a gente realmente gostaria que aquilo agregasse. Então, essa jornada do PCUV, ela vale para praticamente qualquer processo de criação, processo de geração de um projeto, seja lá o que for. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo didático, inclusive desse nosso curso aqui. Olha só, a gente tem vou fazer uma jornada aqui com vocês, né? Um exemplo, ó. A gente tem um problema hoje, que é um problema que as pessoas conhecem muito pouco sobre propriedade intelectual aqui no nosso país, por exemplo. E a gente vive na era do conhecimento, a era em que o capital intelectual vale muito. E a gente não aprendeu na escola, e os nossos professores também não aprenderam. Então,
como que a gente pode tentar resolver isso? É uma solução para esse problema que a gente tem que levar esse conhecimento para eles. Uma solução, por exemplo, é criar um curso. Mas um curso, né, com foco em quem? Principalmente em professores, gestores, pessoas que trabalhem capacitando outras pessoas, né? Formadores de opinião, jornalistas, seja lá o que for. Não é verdade? Legal. E aí, assim, isso agrega valor? Como que isso a gente faz para agregar valor, né? Então, na própria solução, isso pode agregar valor? Olha, eu acredito que possa agregar valor, porque a partir do momento que o professor, se a gente conseguir realmente fazer com que isso chegue lá na ponta, ele vai ajudar a gente a capacitar mais gente. Né? Mas como que esse negócio pode ser utilizado, né? A gente pode fazer isso de forma, por exemplo, presencial, que presencial é uma coisa muito importante no primeiro momento, né? Mas se a gente for pensar mesmo, né, época de pós-pandemia, uma série de coisas, todo mundo está inclusive muito mais acostumado a usar mídias digitais, trabalhar com aulas online. Então, olha só, será que para a gente agregar ainda mais valor, não seria mais útil, mais fácil as pessoas terem acesso do que se deslocarem, perderem um dia inteiro, ou investirem um dia inteiro, ou dois, para participarem do curso presencial? E se a gente fizesse uma coisa que pudesse ser usada online? Inclusive, que o professor pudesse usar isso em sala de aula, alguns desses materiais gravados, por exemplo. Falar, opa, pode ser interessante. E aí a gente pode ir depois, finalmente, para a construção. Então, como que isso vai ser construído? Então, mas a questão toda é aqui, será que vale a pena construir tudo isso? Então, em princípio, parece que vale a pena. Depois de ter rodado o Brasil, né, mais de 900 horas de workshop só num ano, presencialmente, com impacto que não foi, eu diria, não foi pequeno, mas poderia ter sido muito maior se a gente já estivesse no ambiente online, assíncrono, que as pessoas não precisam se deslocar, podem fazer no seu tempo. Percebe como são as coisas? E a gente vai para a construção. E aí, quando a gente vai para a construção, por exemplo, de um curso como esse, né, não é uma coisa tão simples assim, tem um monte de detalhes. O que a gente fez? Na hora de construir, a gente recorreu ao nosso Project Model Canvas, por exemplo. Deu para sacar mais ou menos? Né? Então, assim, na concepção da ideia, inclusive, né, vou falar no mundo real, né? Esse curso aqui, com essa cara que a gente está vendo, ele está sendo reconstruído todos os dias. Eu estou gravando esse negócio, talvez até regrave esse vídeo daqui a pouco, tá? Mas assim, onde que nasceu isso, né? Nasceu de ter conhecido primeiro o PCUV, né? Problema construção uso valor, para cair a ficha depois, que a gente precisaria de alguma coisa a mais além, né? Do que seria o próprio PCUV para a gente organizar as ideias e construir melhor. E aí que entrou o Project Model Canvas. Né? Mas a ideia, né, do curso, tudo nasceu do PCUV. Né? Então, problema, construção, uso, valor. Sabe por que também nasceu do PCUV? Porque a primeira vez que eu assisti o professor Finocchio ministrando um workshop sobre isso, inclusive foi numa aula online gravada, olha que bacana, né? Olha o alcance que o online pode chegar. Eu falei assim, cara, esse negócio de PCUV tem uma cara de patente que vocês não imaginam. Por que que acontece? Vamos lembrar uma coisa? O que é uma patente, né? É uma ferramenta para impedir terceiros produzirem, usarem, colocarem à venda, importarem a materialização da solução de um problema técnico que seja novo e inventivo. Captou o negócio aí do problema técnico, problema, ponto de partida. É a mesma coisa. Quando a gente tem uma patente, a gente parte de um problema. Aliás, não só patente, para várias outras coisas, mas no caso de patente, um problema técnico, que eu posso tentar resolver de forma técnica. Se for nova e não for óbvia, ele pode até gerar uma patente. Mas a gente está aqui num curso para a geração de uma patente relevante. E aqui o que é uma patente relevante? É uma patente que, quando o uso dela agregue algum valor. Então, aqui, completando o nosso PCUV, e eu vou fazer, talvez, o PCUV, PI, Propriedade Intelectual, Patente e Invenção, a gente tem aqui um componente a mais, que é isso daqui, né? Olha lá. Uma patente relevante protege o quê? Né? Uma solução técnica, um problema técnico, né? Que seja uma solução nova e não seja uma solução óbvia. Tudo bem, até aí é patente.
irrelevante, uma patente relevante, o que ela precisa? O direito de impedir terceiro, esse direito que a gente sabe que a patente confere, né? O direito de impedir terceiros ou construírem ou usarem aquela nossa solução, ela tem que agregar valor. O poder de impedir terceiros usarem nossa invenção tem que agregar valor. Então, aí a gente faz um fechamento aqui, olhando para o PCUV, de qual é a lógica de patentes que são patentes relevantes. Né? Soluções técnicas, problemas técnicos de forma nova e não óbvia, e que o direito de impedir terceiros construírem ou usarem aquela sua invenção agregue valor ao seu negócio, ao seu laboratório, seja lá o que for. Então, esse é o bloco básico, né, que a gente usa para raciocinar em termos de patentes e construção de patentes relevantes. Mas eu vou voltar um passo aqui agora. A questão do nosso PCUV. Lembra que a gente, alguns post-its atrás, estava falando da construção de reivindicações, né, reivindicações dependentes, problemas técnicos e subproblemas técnicos? É aí que a gente vai voltar a olhar para o nosso PCUV aqui e vai olhá-lo como um ciclo que pode ser repetido muitas vezes, porque no momento que eu vou construir eu posso descobrir novos problemas técnicos. E é aí que está a beleza da coisa. Construir soluções de problemas técnicos que sejam relevantes. Se eu já tenho uma invenção relevante no primeiro ciclo, e se eu tenho um problema técnico para resolver, um detalhe técnico para resolver aquele problema, provavelmente esse detalhe técnico é um detalhe técnico que vale a pena investir, porque afinal de contas ele ajuda a resolver aquele meu problema que vai agregar valor ali na frente. Viu que interessante? E olha só, você pode ainda ganhar de bônus que esse problema técnico adicional seu, ele por si só pode acabar se tornando o problema técnico mais importante que você acabou descobrindo. Normalmente, sabe quando a gente descobre o problema técnico, pessoal? Na prática, quando você está fazendo, é que você descobre as coisas. Por isso que é muito importante, né, que o inventor, a própria pessoa que está criando as coisas, entenda de propriedade intelectual. Porque no próprio processo de criação, ela pode usar esse conhecimento também. Legal? Beleza. Pessoal, a gente vai agora voltar daqui num próximo vídeo separado, assim como eu fiz com o vídeo da nossa... Lembra das bolinhas flutuantes? A gente vai fazer uma pausa aqui e vai fazer um vídeo separado. Né? Quem quiser ver isso aqui exemplificado, usando o nosso exemplo do resgate de navios naufragados, né? Usando bolinhas flutuantes, não perca o próximo episódio.